Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem já recebeu de Deus nessa noite? Glória a Deus. Eu também já pude receber de Deus nessa noite. E o culto nem acabou, não é verdade? E eu acredito que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. E ao meu também, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6. Aleluia. Vamos ler apenas dois versículos, versos 33 e 84. Versículos bem conhecidos, então acredito que vai ser fácil os irmãos localizados, amém? Mateus 6, versos 33 e 34. Glória a Deus. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados. Já basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Meus irmãos, esse versículo que nós falamos, que a gente leu, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, são um versículo bastante conhecido no nosso meio, não é verdade? Mas quando nós vamos olhar os versículos anteriores sobre o que Jesus estava conversando, Jesus estava conversando, meus irmãos, sobre as preocupações. Jesus basicamente estava dizendo que as preocupações não é do agrado dele, as preocupações não é de Deus. Sabe por quê? Porque a partir do versículo 25, meus irmãos, no capítulo 6, verso 25, Jesus diz o seguinte: por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos por coisa alguma, tanto com o que irão comer, com o que irão beber. E tanto com o que irá vestir. Pois não é o corpo mais valioso do que irá vestir, não é o corpo mais valioso do que o alimento e do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajudem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu não sustenta. E, meus irmãos, Jesus aqui está tentando convencer o povo, dizendo que as preocupações, meus irmãos, não faz sentido. As preocupações não é do agrado de Deus. Porque Jesus falou o seguinte: observem as aves do céu, elas não colhem, nem plantam, nem ajudam em celeiros. E o Pai do céu nos alimenta. Se o Pai, meus irmãos, alimenta as aves do céu, quem dirá nós, meus irmãos? Será que nós não somos mais valiosos do que aves? Não é verdade? E Jesus, meus irmãos, me diz o seguinte: portanto, não se preocupe com o que irão comer, com o que irão beber e nem com o que irão vestir. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo de três coisas: com o que nós iremos comer, com o que nós iremos beber e com o que nós iremos vestir. Se no nosso coração, meus irmãos, na nossa vida, nós colocarmos em prioridade o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas que Jesus prometeu vão nos ser acrescentadas. Agora, eu posso confrontar você, assim como eu fui confrontado nessa palavra. Quantas das vezes, meus irmãos, nós vamos dormir com o nosso coração pulsando de ansiedade com as coisas desse mundo e não pela eternidade? É verdade? Eu vi essa frase hoje e compartilhei com o Rodrigo, e essa frase, meus irmãos, é mais pura verdade. Muitas das vezes nós vamos dormir preocupados com outras coisas, preocupados com comida, preocupados com alguma coisa no dia de amanhã, e Jesus fala, meus irmãos, que já basta o seu dia o próprio mal. Se preocupe com hoje, meus irmãos, porque amanhã trará os seus cuidados. Então, que nós venhamos, meus irmãos, focar na eternidade. De fato, colocar Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar de verdade o Senhor. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, nessa pequena caminhada, é que a religião, nós irmos para a igreja, só muda a rotina. Quem muda de verdade a nossa vida é Deus. Quem muda a nossa vida é o nosso compromisso com Deus. Porque nada vai mudar em sua vida, meus irmãos, simplesmente você vir para o culto e depois vir, não,
nada vai mudar. O que muda de verdade a sua vida é você querer buscar melhorar. É você querer buscar conhecer o nosso Senhor Jesus todos os dias, meus irmãos. Tendo Ele como prioridade na sua vida. Tendo o reino de Deus. Eu acredito que você vai ter a sua vida transformada. Assim como alguns de nós já temos a nossa vida transformada. Porque quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, no Novo Testamento, quando eu leio, eu percebo que a proposta do Evangelho, a proposta não é você ir para uma religião, não é você fazer parte de uma religião, não. A essência do Evangelho é uma mudança de vida. Você deixa para fora, meus irmãos, o velho homem. Você deixa para fora o velho homem e nasce um velho homem em você. Se você era uma mulher que fazia das coisas que não agradavam a Deus, essa velha mulher morre e nasce uma nova mulher que serve ao Senhor. Nasce um novo homem que serve ao Senhor. Essa é a proposta do Evangelho, meus irmãos. É uma mudança de vida. Não é simplesmente você ir para uma nova religião. Porque uma das grandes verdades é que a religião ela vai mudar a sua rotina. Mas quem vai mudar a sua vida de verdade é Deus. É verdade, glória a Deus. Aleluia. Daniel. Ô Senhor, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.